como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim, como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro, e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão muito concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se referiam. Então, continuando nessa sintonia, nessa harmonia, vamos iniciar nossa prece e radiações, buscando
buscando energias boas, saúde, paz. Nós temos algumas informações. Só informar que a rifa foi vendida, foi sorteado o número 406, e daí foi a nossa colaboradora que vendeu para fora. Aí ela ficou de entregar para a pessoa que ganhou. Número 406. Não foi eu que ganhei. Tem mais alguma? Não, é só da rifa mesmo. Só informar que foi entregue. Então vamos elevando nosso pensamento, nos concentrando, respirando, esvaziando a nossa mente das contendas diárias, buscando apenas ouvir a mensagem de Cristo, sentindo as energias do plano espiritual, de forma que possamos, quando sairmos daqui, sair bem, melhor do que quando entramos. Pai nosso, Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecer. Que o raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Pai, a quem esteja muito feliz, mas dentro da tua misericórdia, há muitos meios de socorro, muitos recursos para reanimar as criaturas. De toda a alma te rogamos, abençoa os que sofrem, dá a cada sofredor a sua suavização das suas dores, um bálsamo para as suas tristezas. Senhor, muitos de nossos irmãos estão nos vícios, no crime, nos grandes prejuízos físicos e morais. Tende piedade deles, que possam se corrigir a tempo, para não virem a sofrer as duras consequências de seus erros. Bons espíritos, ajudem algum irmão nosso a sair desse estado de doença espiritual e voltar ao equilíbrio e à dignidade. Nos hospitais, nos lares, os enfermos esperam conforto e querem sarar. Senhor, que as nossas vibrações nesse instante levem até eles o alívio para seus males. E se for permitido por tua lei sábia e santa, que recuperem a saúde. Abençoa os maus, Senhor, a fim de que se arrependam, progrida e se melhorem. Assim errarão menos, e isso será benéfico para todos nós, para toda a humanidade. Ampara, ó Pai, as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem, trabalhar em favor do próximo. Que consigam realizar todo o bem que desejam fazer e que saibam ampará-las e cooperar com elas em seus labores, em suas tarefas caridosas. O lar é a primeira célula da sociedade. Nele
Deus reúne as criaturas que mais precisam estar juntas para se reajustarem ou apararem mutuamente. Que a proteção divina se estenda a todos os lares, ao nosso também. Que neles reine o respeito e a harmonia e a ajuda mútua. Agora, Deus bondoso, vibramos pelas crianças e pelos jovens, que não lhe falte o amparo material e espiritual, o pão e a escola, o amor e a orientação da alma. Ao léu, pelas ruas, muitos vagueiam sem lar, sem abrigo. Velhinhos sofrem abandono e desamparo no fim de seus dias. Se os encontramos, Senhor, inspira-nos para que saibamos dar-lhes um pouco de ajuda, o que estiver ao nosso alcance. Mas neste momento, Pai, permite que os envolvamos em votos de paz e doemos a eles um pensamento amigo e bom. Guerra e violência ameaçam o mundo, mas em Ti, ó Deus, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Confiamos em Ti e sem temores faremos nossa parte para que haja paz no mundo para todas as criaturas. Abençoa, Senhor, os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que sob Tua proteção governem com amor e justiça em favor dos seus povos. Quanto a nós, Senhor, pedimos perdão de nossas falhas, ajuda-nos a desenvolver as virtudes que colocaste dentro de nossas almas. Queremos cumprir bem os nossos deveres para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual, pois somente assim poderemos ter a verdadeira felicidade. Graças, Senhor, por todas as bênçãos que sempre nos dás, por estes momentos de vibrações em que pudemos nos doar e viver um clima espiritual tão belo, tão reconfortante, que outras pessoas também tenham momentos assim. Vibração de Bezerra de Menezes. Vamos vibrar pelos doentes, onde quer que estejam, que os nossos pensamentos cheguem até eles como um apoio para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te pedimos, Pai de bondade e justiça sem fim, as graças de Jesus nosso Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos olhem, Senhor, consoladores, confortando aqueles que têm as suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade, ajudando a todos que apelam pelo teu amor sem fim. Jesus, que és dono da graça e da verdade, estende suas mãos milagrosas e socorro daqueles que te reconhecem como amigo fiel e zeloso, e faz de nós divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, para que a fé cresça, a nossa esperança aumente, a bondade espalhe o amor e reinando sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos doentes, movimenta tuas falanges amigas para ajudar aqueles que sofrem, sejam males do corpo ou da alma. Santos Espíritos, dignos trabalhadores do Senhor,
derrame graças e as curas sobre a humanidade sofredora, para que as criaturas sejam amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, plantando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Prece de agradecimento. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, neste momento, para que Ele envolva nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, dando a recompensa por seu trabalho caridoso. Desde o início, como criaturas humanas, desde a época que nossa memória registra, temos sido ajudados e cuidados todos os dias por espíritos guias e protetores. Não teríamos dado um passo no caminho, teríamos falido no propósito de nos melhorarmos, se não tivéssemos a presença atuante e silenciosa do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Pedimos também em nome desta fraternidade e da equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados, temos a certeza que esta fraternidade é um ponto de luz, esperança no meio das trevas desse mundo de provas e expiações, onde as criaturas vêm buscar momentos de paz e melhora, que nós, trabalhadores desta casa, possamos realizar no serviço de auxílio ao próximo, que todos se fortaleçam na fé, buscando em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Chegando a hora de encerrarmos os nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para juntos, num só pensamento, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade sem fim, para que nos dê forças e orientações para trabalharmos com proveito na sua santa vida. Senhor, da caridade fizeste uma lei para todos nós. Sabemos que a caridade não é somente ajudar os necessitados materialmente. Precisamos entender que o ponto principal da caridade está no esquecimento das ofensas. Dás-nos, Senhor, forças para superar ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de esquecimento e de perdão por todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Coloca no coração de todos o que vive na cegueira da ignorância a certeza consoladora do teu perdão e da tua misericórdia. Que assim seja. Que assim seja. Então, agora, nesse momento, nós vamos convidar o nosso irmão, trabalhador da casa, Fernando, para fazer a parte da palestra. Boa noite a todos. Novamente, sejam todos muito bem-vindos a essa casa. É sempre tão bom a gente chegar, encontrar uma casa espírita onde ele se sente acolhido. A particularidade da doutrina espírita é justamente esse acolhimento, esse amor que nós recebemos. Ao entrar lá no portão, ao ser intuído para vir na casa espírita, a espiritualidade já está trabalhando a nosso favor. Então, quando nós sentamos aqui, vamos nos acalmando, naquele momento que nós temos as preces e radiações, nós vamos deixando os problemas do dia a dia, aquelas coisas que a gente, de alguma forma, vai ter que resolver. Porque aquilo que nós temos que resolver, cedo ou tarde nós precisaremos resolver. Mas nós vamos deixando lá fora, vamos ficando aqui, nos harmonizando com o ambiente da casa. Então é sempre muito bom. E para nós que participamos desse trabalho,
é sempre o coração fica pulsando sempre de alegria, porque a gente se esforça para estudar um pouquinho e poder compartilhar com todos os irmãos aquele pouquinho que a gente consegue absorver dessas obras, porque o Espiritismo tem muitas obras maravilhosas, nós vamos reencarnar muitas vezes e não vamos conseguir ler todas, porque é muita coisa, tem muita coisa boa. Então nós nos sentimos muito agradecidos a todos, que possamos pedir para a espiritualidade, para que nos inclua de uma forma que a mensagem chegue no coração de cada um de vocês. Porque às vezes nós ficamos 1 hora na palestra, mas para nós mesmos é 10 minutinhos, 3 palavras, já não serve. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos, né? E o nosso tema de hoje, nós vamos utilizar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós trouxemos como tema central da nossa reflexão o Cristo Consolador, que é algo que vem muito de encontro com a doutrina, essa que nos abraça, que nos consola. Então nós vamos acompanhar a leitura, ir debatendo, refletindo juntos, para que saiamos aqui com um pouquinho de consolo, um conforto um pouco maior, para amanhã enfrentar os nossos desafios e assim para frente. O Cristo Consolador. Então nós podemos dizer que, se falar em Cristo como Espírito, podemos denominar aqui, para não entrar muito em detalhe da ordem em que o Cristo particularmente estava, um Espírito muito, muito elevado, que, conforme diz no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que é o exemplo mais perfeito que andou sobre a terra, que serve para nós como guia e modelo, assim como esse Evangelho. O nosso irmão lia no início ali sobre as revelações, e o Cristo é uma dessas revelações. E o Evangelho, este livro, tem muitos ensinamentos. Ele também é um livro que não vai ficar no esquecimento, porque enquanto nós não cumprirmos tudo que está aqui, nós não podemos passar para a próxima etapa, para o próximo ano deste nosso compromisso escolar e de aprendizado aqui no planeta Terra. Então nós podemos ler 50 vezes, uma existência inteira, este livro. Mas ele só vai deixar de estar sobre nós para uma boa e uma melhor conduta se nós cumprirmos tudo o que está aqui. E é um pouquinho difícil. É bem difícil. Mas então, meus irmãos, partindo do ponto que Cristo era um Espírito extremamente elevado, que veio como segunda revelação, não deixando a lei mosaica que até hoje, e isso que é interessante nas 3 revelações, é que a lei de Moisés, quando Cristo disse, eu não vim destruir a lei de Moisés, ela permanece. Porém, o Cristo veio para complementar e exemplificar. E então, logo mais, alguns bons anos para frente, veio o Espiritismo. Para quê? Para lembrar aquilo que o Cristo havia nos dito. Para trazer coisas que nós ainda não éramos amadurecidos o suficiente para compreender. Porque vejamos bem, aquele povo ignorante, que estava passando por um momento extremamente difícil, era muita corrupção, era semelhante a hoje, porém, o instinto falava muito mais alto dentro de cada ser, porque era cada um por si. Matar, roubar, isso era tudo muito natural. Hoje acontece, mas às vezes é um pouquinho escondido.
mas ainda existe, porque nós estamos em evolução. Nós temos um longo caminho pela frente. Mas, então veio o Espiritismo para lembrar o que Cristo disse. Por quê? Porque ele, como exemplo mais perfeito, aquele que veio diretamente de Deus para nos trazer um novo rumo. Cristo é a segunda revelação. Ele está entre a primeira e a terceira, e ele abraça as duas, e complementa e cumpre. Assim como a história, que nós vivemos em um calendário onde foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Então a gente já começa a ter uma ideia da grandiosidade desse Espírito. Esse Espírito que andava simples, por mais que nós vejamos às vezes no Evangelho, em alguns outros escritos, ensinamentos de Jesus com uma linguagem extremamente, muito mais elevada, mas podemos trazer um pouquinho, porque foi escrito pelos homens, né? Então ele era uma pessoa, ele era um ser, naquele momento encarnado, que queria trazer uma boa nova, que veio com esta missão. Então, Jesus encarnado começa a sua trajetória. E é interessante que ele começa a sua trajetória não indo lá convencer os membros da igreja, do sinédrio, e querer pregar uma religião totalmente... Não. Ele começa a olhar aqueles que tinham necessidade. Porque é aí que começa o papel dele, como consolador. Ele olhou o doente, ele viu aquele aleijado, aquele cobrador de imposto que todo mundo renegava. Porque ele conseguia ver além da carne. Ele via o ser, como até hoje vê. Então ele pregava para a multidão. E, inconscientemente, todos recebiam dentro do seu entendimento e da sua necessidade naquele momento, o ensinamento. E então ele começa a ter muitos e muitos espíritos, amigos, encarnados que o acompanhavam. Então, para lembrar deste Jesus e para lembrar deste Cristo, basta que nós analisemos o hoje. Hoje nós resolvemos, de alguma forma, vir à casa espírita, porque nós sentimos a necessidade, que às vezes nós não sabemos o que nós estamos buscando exatamente, mas nós nos sentimos na necessidade de vir à casa espírita. Por que isso? Porque dentro de cada um de nós, dentro da nossa consciência, aquelas palavras de que lá no passado Jesus iniciou, elas ainda ecoam dentro de nós. Porque nós estamos aqui para evoluir. Este é o plano de Deus para cada um de nós. Todos nós aqui, cada um tem uma necessidade que neste momento está sendo atendida pela espiritualidade. Então é preciso que nós raciocinemos nisso, que nós sintamos refletirmos sobre essa nossa vinda, essa nossa necessidade. Por quê? Porque nós acreditamos. Acreditamos e ecoa dentro de nós, como espíritos eternos que somos, aquelas palavras lá atrás. E aí nós entramos em
uma das frases que Jesus dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando nós começamos a pensar em Jesus, pensar no Cristo, nós começamos a lembrar destas frases, das bem-aventuranças que foram deixadas para nós. E aí nós começamos a nos sentir abraçados, não tão sozinhos. Porque vejamos bem, nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes por Deus, a força criadora do universo, que nós até então desconhecemos. No seu íntimo, nós sabemos que existe um ser, uma força que movimenta tudo isso, esse mar que não invade, os sentidos que nós temos, o nosso corpo, que é uma máquina perfeita. Nós sabemos que existe. E então, meus irmãos, toda essa narrativa que nós vamos construindo sobre este Cristo, nós vamos lembrando aos poucos destes ensinamentos. Aqui no capítulo, ele fala: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor e justiça, porque deles é o reino de Deus. Que reino é esse? Então Jesus também falava sempre de uma vida futura. E quando ele falava desta vida futura, naquele momento, naquelas dificuldades que aquele povo tinha, ele dava uma esperança. Falava: bem-aventurados os aflitos. As pessoas mudavam o seu padrão vibratório naquele momento e aos poucos iam mudando. Mas como era tão difícil naquela época implantar um sentimento de amor àquele povo, precisou o quê? Que ele passasse por tudo aquilo que passou. Então, de nada se evitou, porque eram os costumes da época. Então, é aquela história que nos conta, que a gente sabe, que ele foi crucificado e tal. Mas tudo isso foi necessário, porque ele cumpriu até o ponto onde deveria cumprir, que era deixar este ensinamento que hoje, 2024 anos depois, nós ainda tentamos entender, porque a gente não entende. A gente lê e acha muito bonito, bem-aventurados os aflitos, mas na hora da dificuldade, nós não queremos saber se somos bem-aventurados ou não. Por que isso? Porque nós carregamos ainda muitas existências que nós tivemos. Nós somos heranças do nosso passado. Então, nos momentos de aflição, a nossa primeira reação, muitas vezes, é o desespero. E o Cristo, com esta missão de Consolador, vem tirar esse desespero. Dentro da doutrina espírita, nós sempre ouvimos que precisamos estudar. E estudar, e estudar, e estudar, e estudar. Chico, quando ouviu de Emmanuel os 3 ensinamentos, as 3 dicas que Emmanuel deu para ele, era disciplina, disciplina e disciplina. E queríamos todos nós ter a disciplina que o Chico teve. Que também é um ser extremamente de luz, que é o que está mais próximo ou mais perto da época em que nós vivemos. Nós vimos o Chico, seja pela TV, por vídeos, mas enfim, nós sabemos que todas aquelas histórias dele
eram verdades, porque ainda há muitas testemunhas. E o interessante nessa parte do Chico é que sabemos que ele recebia muitas cartas. Ele era um verdadeiro mensageiro do além. Muitas mães procuravam o Chico no desespero, porque queriam uma carta dos filhos, porque queriam uma palavra de consolação. E o Chico tinha no seu coração o amor. Então era isso que ele transbordava. Ele transbordava, se tornava uma figura bela. Por quê? Por causa da serenidade, do amor. E muitas vezes ocorria de que alguns espíritos, porque não pense nós que nós vamos desencarnar, vamos chegar lá do outro lado como anjinhos, sem consciência a ser recuperada. Não, nós vamos desencarnar perturbado, às vezes muito perturbados, né? Com remorso, às vezes com muito remorso, e nem sempre muito amável e muito paciente. Então muitos espíritos chegavam ali extremamente irritados, e nem sempre o querida mãezinha que o Chico falava era um querido mãezinha. Às vezes a relação entre pai e filha, entre os familiares, não era das melhores. Mas o que Chico fazia? Ele doutrinava quem estava do lado de lá e quem estava do lado de cá, porque ele sentia aquele remorso. Então, quando ele falava, querida mãezinha, sinto saudade, mesmo que a relação não tivesse sido tão boa, naquele momento o espírito parava e o encarnado também. E aí batia o arrependimento. Porque é somente através do amor, do arrependimento e do perdão que nós vamos nos libertar. Nos libertar dessas confusões que a gente cria. Porque é tudo muito bonito quando nós vamos vir reencarnar, na maioria das vezes. Nós planejamos ali, quando temos condições de planejar, e viemos. Mas quando nós estamos aqui, acontece o quê? Nós temos o esquecimento do passado. Porque imaginemos se nesse momento todos nós aqui um lembrasse do outro. Daqui a pouco pode acontecer que tem alguns adversários aqui. Encarnados podemos dizer que tem. Imagina se nós conseguíssemos esse contato direto, estivesse vendo a espiritualidade aqui. Como que eu me sentiria aqui na frente, falando sobre o Cristo Consolador, e um adversário lá do passado, onde de repente eu passei a perna, me olhando torto. Eu não conseguiria nem movimentar uma palavra, com certeza. Então tudo isso é feito, meus amados irmãos, por misericórdia divina. Só que quem administra tudo isso que ocorre, né, essa nossa evolução, esse acompanhamento da Terra, é Jesus, porque Ele é o governador. Então Cristo é o nosso, além de ser o nosso Cristo Consolador, irmão maior, que a todos os momentos está conosco, Ele é o nosso governador da Terra. Então não tem o porquê a gente se achar desamparado. Não tem o porquê entrarmos em desespero. A dor, uma situação desagradável, nós vamos passar por tudo isso, faz parte. Mas o que nós precisamos tirar, e principalmente dos ensinamentos que tem nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é essa boa conduta que nós precisamos obter. Nós ainda
temos dentro de nós um ser animalizado. Hoje muito mais domesticado, porque nós estamos aqui sentados, tendo paciência de ouvir, tendo paciência de aguardar o nosso entendimento. Então nós estamos mais treinados, digamos assim. Mas ainda temos um caminho muito longo. Então é importante que nós sempre lembremos deste Cristo que nos abraça. Este Cristo que nos convida: vinde a mim. Vinde a mim. Aquele Jesus que dizia: o que queres que eu te faça? Olha que respeito que esse Espírito tem por cada um de nós. Porque ele não chega invadindo, não. Nós precisamos bater na porta. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração. E como ele vai saber que nós precisamos de uma consolação, de um abraço, de uma palavra, de uma ajuda, se nós não nos abrirmos? E como que nós vamos nos abrir? Através da prece. Claro que no grau evolutivo que nós estamos, fazer uma prece diretamente a Jesus é um pouco audacioso da nossa parte. Mas existe toda uma equipe que trabalha juntamente com ele. Então, quando nós tivermos algum momento desagradável, algum momento difícil, que possamos rogar aos Espíritos trabalhadores da seara do Cristo para que nos auxiliem, para que nos ajudem. Ele sempre falava da paciência, do amar os nossos inimigos. Como a gente ouve às vezes por aí: o fulano não tem mais jeito, acho que ele está com encosto. Aí vai lá, convence o fulano, leva ele na obrigação. Obrigado, lá no centro espírita. Não sei o que o fulano tem, acho que ele tem um encosto, tem que tirar isso dele. Dentro da doutrina espírita nós aprendemos que existem influências dos espíritos, porém quem abre a porta também somos nós. E o que faz abrir essa porta é justamente os nossos vícios, os nossos pensamentos. Então ninguém tira nada de ninguém. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos abrir o nosso coração para esse Cristo. Confiar nesse Cristo. E como ele dizia, para perdoar os inimigos, neste momento, caso nós estamos passando muita turbulência, a gente vê que realmente tem um irmãozinho ali, vamos fazer uma prece para esse irmão. Porque nós sempre oramos por aqueles que nós amamos. Mas e aqueles adversários? Mas eu não tenho adversário nenhum. Será que não temos, meus irmãos? Todos nós temos algum colega de trabalho difícil, algum familiar complicado. Então nós que já buscamos esse entendimento dentro da doutrina espírita, cabe a nós recuar um pouco em algumas situações constrangedoras. Porque às vezes a pessoa vem toda armada, querendo nos ofender, e nós podemos simplesmente ouvir. Às vezes ela está com a necessidade de falar, e então pedir desculpas se fizemos algo e tentar mudar o ambiente. Porque uma coisa é certa: o pensamento e a vibração
ela faz um monte de turbulência ao nosso redor. Porque às vezes nós chegamos num lugar que é ver fila de banco, de lotérica, às vezes até no supermercado. Onde um começa a reclamar, daqui a pouco está toda a fila reclamando. E às vezes o problema é lá no sistema, né? Às vezes a pessoa está com problema no sistema, não teve um dia bom, está em treinamento. A gente sempre precisa, meus irmãos, analisar o outro lado. É difícil? É difícil. Mas é um exercício. E é isso que este livro nos ensina, estes ensinamentos aqui. Este Cristo Consolador. Para que perdoemos. Para que tenhamos paciência. Porque todos nós recebemos a oportunidade de reencarnar em um planeta que não é um planeta evoluído, de espíritos puros. Então nós precisamos, aos poucos, irmos melhorando, para que possamos passar a um próximo passo. Mas esta mudança, ela começa de dentro para fora. Ela começa de mim para depois aos meus irmãos. Então Cristo, quando Ele veio nos deixar a mensagem, nos deixar os ensinamentos, o que Ele fez? Ele começou a exemplificar. Quando os doutores da lei, com aquelas vestes bonitas, querendo saber de tudo, com a cabeça dura, que só a lei de Moisés era o que interessava, o que ele fez? Ele calou-se. E aí ele começou a abraçar aquele leproso, aquele paralítico, aquele cobrador de imposto. E assim ele foi plantando em cada coração essa herança que hoje nós temos a oportunidade de estar aqui refletindo, que é o Evangelho. A boa nova que se tanto falava. E quando ele disse: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, rogarei para que envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não poderá ver, mas ele estará em vós e vós neles, e permanecerá por todas as épocas dele. Então são mensagens que quando nós lemos, nós ficamos tão bem, nos sentimos tão bem. E a doutrina espírita, como a terceira revelação, como o Consolador, este que Jesus prometeu, que iria rogar ao Pai, veio o Espiritismo. E a doutrina espírita vem justamente através de esclarecimentos, nos trazer uma lei que se cumpre automaticamente sobre cada um de nós, que é a lei de causa e efeito, que foi iniciada lá no Moisés. Porque Moisés nos trouxe uma ideia de justiça, Jesus veio para lembrar dessa justiça, que não é bem assim. Deus é um Pai, Deus é bom, e nos trouxe o amor. E então o Espiritismo nos traz justiça, amor e caridade. Isso é uma lei moral, uma das leis morais. Então quando nós viemos na casa espírita buscar isso que às vezes a gente está com angústia, né? E nós entramos aqui, aí é lida uma mensagem, a gente já começa a se acalmar, aquela palpitação no coração vai passando, os pensamentos vão acerenando. Por quê? Porque neste momento, todos aqueles fluidos que já estavam desgastados, toda aquela energia desgastada, ela é retirada de nós
E quando nós entramos no passe, nós recebemos uma nova carga energética, fluídica. E por isso que nós saímos tão bem. Muitas vezes, passamos a semana inteira assim, zen. Mas isso precisa permanecer, meus irmãos. Aqui é o lugar, a casa espírita ela é um lar, hospital, escola, abrigo. Aquilo que nós precisarmos, que nós necessitarmos, a casa espírita é. Porque além dessas paredes físicas, há todo um pavimento, todo um complexo fluídico que abriga muitos irmãos. Muitos irmãos. E estes irmãos vêm de onde? Estes irmãos vêm conosco, às vezes estão perdidos pelas ruas, e são resgatados pelos irmãos trabalhadores e trazidos para cá. Ah, mas e a energia que tu disse que, nossa, que estava desgastada? O que acontece? Esta energia que não serve para nós, que estamos em um padrão vibratório, ela serve para outros irmãos que estão em um padrão vibratório um pouco mais inferior que o nosso. Então nada se perde. Por isso que nós chegamos aqui, nós também somos colaboradores. Nós colaboramos com o nosso fluido. Ah, mas eu não tenho nada de bom ter. Todos nós temos algo para contribuir. Às vezes é tão bom quando a gente dá um sorriso para alguém e anima o dia da pessoa. Eu gosto muito de conversar com as pessoas na rua, às vezes, e a gente ouve cada coisa, as pessoas só precisam ouvir ou só falar. Porque nós não estamos aqui para converter ninguém e nem nos é dito para sair na rua convertendo ninguém, falando eu sou espírita, sou isso, não. Mas o que é ser espírita? O que é ser cristão? É olhar para o outro como se estivéssemos olhando para nós. É enxergar que de repente se o outro está estressado, ele não está tendo um bom dia, ele tem. Então o Cristo, quando nos disse que deveríamos oferecer a outra face, é justamente isso. Não é ao pé da letra, como eu disse aqui, nós estamos há 2024 anos interpretando o que Cristo falou. Ah, mas então eu vou deixar bater de um lado e vem bate do outro. Não. Este bater, dar a outra face, é justamente não revidar. Porque nós oferecemos aquilo que nós temos para oferecer. Só que aquilo que nós temos para oferecer para o outro tem que ser o nosso melhor. Sabe por quê? Porque o outro automaticamente vai nos oferecer o melhor coisa. E aí quando vê, todo mundo está oferecendo o seu melhor. Um exemplo, aqui na praia o trânsito é mais tranquilo, mas lá em Porto Alegre, onde todo mundo queria entrar numa avenida e daí o outro não deixa. Quando te deixa um entrar, quando vê aquele que tu deixou entrar, já deixa o outro, e já deixa o outro com o trânsito anda. Então é assim que nós devemos fazer em todos os momentos. Porque além dos nossos familiares encarnados, cada um de nós aqui tem familiares desencarnados. Então quando nós fazemos o bem para alguém, aquele que está lá do outro lado, desencarnado, ele está vendo também. E vai chegar um momento que ele vai querer fazer bem para nós também. E aquele que nos acompanha vai ver e vai querer fazer bem para o outro e assim vai. Nós não fomos criados, meus irmãos, para viver em guerra. Nós fomos criados para evoluir como seres. Então Jesus, quando nos trouxe essa ideia de amor, esta consolação, que existe um plano, que existe muitas moradas na casa de meu pai, ele falava dessa vida futura. E a vida futura, que lá nós ouvimos falar, lá nas nossas existências anteriores, é essa de hoje. Então vamos aproveitar esse momento, porque amanhã nós não sabemos o que vai acontecer.
Todos nós estamos na fila para voltar para o plano espiritual. Mas a fila de lá para cá é um pouco mais demorada. Então aproveitemos essa oportunidade, que possamos permitir que Jesus esteja na nossa vida. Porque é nós que permitimos a entrada dele no nosso coração. Ele não invade a vida de ninguém, mas ele sempre nos fala. E não cansa de falar: vinde a mim. Todos nós. Não interessa a religião, todos nós. Venham a mim. Assim como nós nos sentimos acolhidos aqui. Uma boa noite a todos, obrigado pela paciência. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Agradecemos então as palavras de Fernando, que a gente possa aproveitar, né, que possamos transmutar isso em ações. A gente ouve, é o semeador, né, Fernando? Sim. O semeador saiu a semear, caiu as sementes, né? E aí, qual é a terra que nós somos? Então, essa. E a gente vai convidar a todos para o curso de noções básicas da doutrina espírita. Inicia no dia 24, agora, de agosto, às 14 horas. É chamada Escola de Estudos Espíritas. São cursos por semestre. O Fernando iniciou na nossa casa por esse curso, né? O Fernando, Alessandro, como é que é o nome? Cristiane, né? Seu Cláudio, né? A Verônica. Tem mais gente aí que iniciou, né? Então, eu também iniciei, né? Todos nós iniciamos por esses cursos, que é para a gente ir tendo a noção, né? Porque formado em Espiritismo, ninguém é. Porque o dia que nós estiver formado, não é no canudo, é nas atitudes. E daí que o problema surge, né? Mas a gente está numa escola, né? O mundo, né? Os mundos que Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Então a gente vai aprendendo em cada mundo para um dia estarmos, né? Aquilo que Jesus nos veio exemplificar, né? Que é de fazer a vontade do Pai. Enquanto isso, quando a gente não chega lá, a gente precisa ir conhecendo as leis, né? Daí aqui pergunta: como é a vida após a morte? Por que sofremos tanto? Existe reencarnação? Então a gente ir, né, pensando sobre isso. Também não é mágica, né? Eu vou chegar aqui e já vou querer saber como é que é a vida após a morte. Daí a gente diz: né? Não é isso. É a gente ir estudando as leis que regem os mundos, né? Porque no mundo, no universo, o universo é regido por leis. E essa, né, da reencarnação, da vida após a vida, é uma lei. Ponto. Eu não acredito. Está tudo certo. Não tem problema se não acreditar. Né? Você vai viver igual. Né? Não acredita em reencarnação. Está tudo tranquilo também. Vai reencarnar sem acreditar também. Não tem problema. As leis são assim. Né? É que nem a gente passar no pardal, a gente pensa: esse pardal aí, vou passar 180, ele não vai tirar foto, não vai multar. Né? Daí daqui a pouco vem a cartinha. Não é que era verdade? Então, né? Assim é nós, né? Assim é nós a nossa caminhada. Mas dia 24, né? O Clóvis e a Jana são os instrutores desse curso, não estão aí hoje, estão no outro trabalho. Mas eles vão estar aí aguardando a todos. E os outros, né, que já fizeram esse, vão passar para outro. Né? É por semestres, eles são aulas bem boas, né, pessoal? Sim. E, né, a doutrina espírita, ela não tem
não tem padre, não tem sacerdote. Então, aqueles que vão estudando, vão aprendendo, eles vão, né, vão fazendo a disseminação dos seus conhecimentos. Então, para a gente poder fazer isso, a gente precisa estudar. Né? Então, a gente precisa muito de trabalhadores, tanto no passe, na mediunidade, nas palestras, né? Em todos os setores do trabalho, né, espírita. Tá bom? Então, nós vamos já, né, já estamos preparados para o nosso passe. Que Jesus nos abençoe, que o nosso passe nos possa fortalecer tudo aquilo que o Fernando abriu dentro de nós, essas energias, esse novo olhar, que a gente possa se fortalecer para caminhar junto com Jesus. E Jesus encontrando em nós aquilo que Ele necessita, né? A abertura que Ele necessita para nos conduzir. Então, as pessoas que